Glórias a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso estudo para a glória de Deus. Oramos, falamos com o Senhor. Altíssimo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela bênção, pela graça que temos de poder aqui estarmos presentes. Que a Tua alegria, a Tua paz, a Tua glória venha nos ajudar a estudar e a compreender a Tua palavra. Somos gratos a Ti por tudo que tem feito. Entregamos nas Tuas mãos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Tinha alguns pequenos transtornos para começar, mas enfim, vamos ajustando. Nós estudamos nos estudos passados até Isaías 42. Vamos estar vendo hoje Isaías 43. Isaías, capítulo 43. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair, e direi ao sul que não os segure. Nos lugares mais distantes do mundo, deixe que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. O Senhor Deus diz: tragam o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Reúnam-se no tribunal todas as nações, ajuntem-se todos os povos. Por acaso um dos seus deuses anunciou o que ia acontecer? Algum deles disse o que está acontecendo agora? Que eles tragam as suas testemunhas e provem que estão certos, a fim de que todos digam: é verdade mesmo. O Senhor diz: povo de Israel, você é a minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus e não haverá outro depois. Só eu, sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los, e de fato, foi isso que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus,
e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder, e ninguém pode desfazer o que eu faço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o Deus que salva, diz ao seu povo: por causa do meu amor por vocês, enviarei contra a Babilônia um exército que conquistará a cidade, e os gritos de alegria dos babilônios virarão choro. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente, vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. O Senhor diz ao seu povo: vocês se enjoaram de mim e pararam de me adorar. Vocês não me ofereceram carneiros para serem queimados em sacrifício, nem me honraram com outros sacrifícios. Eu não os obriguei a me apresentarem ofertas de cereais, nem fiquei exigindo que me oferecessem incenso. Vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas para apresentá-las a mim, nem tiveram de me oferecer gordura dos animais para me agradar. Pelo contrário, vocês me cansaram com seus pecados e me aborreceram com as suas maldades. Mas eu mesmo, sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Meu povo, se você tem uma causa contra mim, vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas provas e veremos se você tem razão. O pai da sua raça pecou. Os seus profetas também pecaram contra mim. E as suas autoridades profanaram o meu templo. Por isso, eu deixei que Israel fosse destruído. Deixei que o meu próprio povo fosse humilhado. Glória a Deus. Olha só então, capítulo 43 aqui de Isaías, então, ele vem em capítulos anteriores, ele vem descrevendo, ele vem falando sobre o que vai acontecer no futuro com Israel, que Israel seria levado ao cativeiro, que se tornaria escravo, que a nação seria destruída. Agora ele vem descrevendo o que haveria de acontecer depois. Então,
Os estudiosos, muitos alegam que essa segunda parte de Isaías, do 40 em diante, ela não tenha sido escrita por Isaías, já que em capítulos anteriores, por exemplo, Isaías ele dá inclusive o nome do rei que haveria de escravizar Israel, que haveria de destruir. Ele dá nomes a isso, e esses acontecimentos só foram acontecer, se não me engano, 141 anos depois que Isaías disse isso. Ou seja, os tais imperadores e reis que haveriam de fazer tais coisas nem sequer tinham nascido. Talvez nem os pais deles tinham nascido. E aqui, Deus ele vem e descreve como uma riqueza de detalhes incrível que o povo iria voltar, iria retornar, e descreve como. Olha só que incrível, né? Olha ali, do 1 ao 3. Não temas, se passares pelo fogo, te protegerei. Se passares por águas profundas, ali estarei contigo. Para te proteger e te salvar, entrego nações inteiras. Então nós vemos que, em primeiro lugar, Deus conhece o futuro. Sabe exatamente o que vai acontecer e quem vai fazer o quê. Ele sabe todas as coisas. Quando ele escreveu ali Mateus 24, 25, que falam do tempo da volta de Cristo, ele descreve como se ele estivesse enxergando. Eu acredito que de alguma forma, de algum jeito, não sei como, ele consegue ver o futuro, assim como nós assistimos a um filme. Isso se comprova pelo próprio Apocalipse, onde João viu. João viu as coisas acontecerem. João viu os acontecimentos, João viu os fatos, João viu essas coisas. E no momento que ele viu, no momento que ele enxergou e ele escreve, usando uma linguagem figurativa, porque tu imagina João enxergando um avião, tu imagina João enxergando um prédio alto, brilhoso, né? Como que ele vai descrever isso? Naquela época nem existia essas coisas, né? Janelas de vidros de cima a baixo. Qual pirâmide do Egito você já viu com janela de vidro? Nada disso existia naquele tempo. Nada disso existia naquela época. Então a gente vê que Deus, quando ele traz alertas para nós, ele traz avisos para nós, ele não está fazendo suposições. Ele está descrevendo para mim e para você o filme que ele já viu. Ele sabe como tudo vai acontecer, porque ele mesmo escreveu este final, ele mesmo determinou essas coisas. O que está ainda em aberto é o final que eu e você vamos escolher, isso que está em aberto. Judas foi escolhido para trair Jesus. Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo sabiam, se nós colocarmos aquele homem chamado Judas Iscariotes como apóstolo, ele vai trair Jesus. Mas quem sabe ele teria se convertido para... Não, ele vai fazer, ele não vai se converter o suficiente para isso. Eles sabem disso. Eles sabem qual é a nossa capacidade de conversão e a capacidade de conversão das pessoas que nascem, que vivem sobre essa terra. Porque a nossa mentalidade, o nosso coração, ele vai ou se moldando em direção a Deus, ou endurecendo contrário a isso. Quando eu tenho uma preocupação com aquilo que é de Deus, o meu coração ele vai amadurecendo com relação a Deus. Quando eu sou uma pessoa que se preocupa demais com a vida aqui na terra, o meu coração vai endurecendo com relação a Deus para poder amolecer com relação àquilo que é da terra. Por isso que às vezes os anjos alertam do apego exagerado das pessoas com relação à vida aqui na terra. Tem um apego extremo àquilo que é da terra. Nossa, se meus filhos não tiver o que comer hoje em dia, eu entro em desespero. Se eu passasse um mês sem sentir o Espírito Santo, não faz a menor diferença. O importante é ter o que comer meio-dia. Ou seja, o material é muito mais importante do que o espiritual.
Se eu não conseguir pagar as minhas contas, eu passo a minha vida triste, chorando, clamando a Deus. Se eu não sentir o Espírito Santo, eu não senti na terça, na quinta eu busco. Não faz diferença. Por quê? Porque o meu coração está sendo endurecido para Deus e amolecido para aquilo que é espiritual. Os anjos, o Espírito Santo, eu acredito que eles têm esta capacidade de enxergar isso em nós. Seja pela própria cor das nossas vestes, se é mais claro, se é mais escuro, isso vai demonstrar o quanto nós estamos próximos ou longe de Deus, dependendo da cor, porque daí, dependendo de alguns tipos de pecado, os mais graves, eles geram na tua veste umas bolas vermelhas, que são pecados profundos, difíceis de se limpar, Você que já lavou roupa alguma vez, tenta tirar uma mancha de tinta ou de sangue da roupa, a dificuldade que é, ainda mais em roupas muito claras, brancas, Assim é na questão espiritual. Então aqui a gente vê então que quando Deus escolheu Judas para trair Jesus, então Judas nasceu para ir para o inferno? Não, ele poderia ter se arrependido depois, como Pedro, por exemplo, fez, e se tornado um grande apóstolo, feito grandes milagres através do poder de Deus. Não haveria nenhum problema quanto a isso. A diferença é que Judas escolheu para o final da sua vida aquilo que ele sempre escolheu, o diabo. Pedro escolheu se arrepender e se voltar para Cristo. Encontramos essas características aonde, quando Deus cobrava Pedro, nas 2, 3 vezes que Jesus foi ríspido com Pedro, Pedro, ele ficava triste com aquela situação. Já Judas, ele tinha aquela característica de vítima. Senhor, será que sou eu? Tadinho de Judas, o perseguido. Jesus pegou no pé de Judas. Amado, ele está enxergando um Judas que tu não está vendo. Por vezes, na igreja, a gente lida com pessoas que, por vezes, pegou no pé dela, mas por vezes está se vendo características naquela pessoa que vão lhe trazer danos mais lá na frente. Aqui a gente vê um texto onde Deus ele começa dizendo: eu estou disposto a guardar vocês até no extremo. Não temas, se passares pelo fogo, te protegerei. Se passares por águas profundas, ali estarei contigo. Para te proteger e te salvar, entrego nações inteiras. E isso não é no sentido figurado. Pedro, por exemplo, caminhou em cima da água. O que vem a comprovar esta afirmação que ele está fazendo aqui em Isaías. Porém, é importante que a gente tenha em mente, Deus nos criou para quê? Versículos 4 ou 7. Deus nos criou para que venhamos mostrar o quanto Ele é grande. Deus nos criou para que venhamos mostrar o quanto Ele é grande. Isso deve ser guardado em nós, isso. Isso deve estar muito claro na tua mente. Para quando você for tomar decisões na tua vida e fazer escolhas, Deus seja sempre a tua escolha. Sempre. Seja para viver, seja para morrer. Eu lembro, eu era criança ainda, bem pequeno. Eu tinha aqui uns 6, 7 anos, ou menos talvez. Nós estávamos num culto em uma das primeiras igrejinhas, que era num porão, lá em Bento Gonçalves, onde tem até as fotos que estão disponíveis aí no site, ministeriocrissenhor.com.br, ali em nossa história. Não sei se alguma vez você já entrou ali e leu, a história da construção, da fundação do nosso ministério, tem toda a história ali, com fotos, enfim. E ali, uma vez durante um culto, o Espírito Santo ele disse que era para a igreja orar
Porque lá no exterior, naquele momento, um pastor estava sendo morto por amor a Jesus. Nós não estávamos sendo mortos por amor a Ele. Estávamos em um lugar simples, orando, e ninguém estava nos incomodando. Então nós temos que aprender a nos preparar emocionalmente para que a morte não seja um problema na nossa vida. Se vivo, vivo para servir a Cristo. E se eu morrer, é lucro. Que isso fique bem gravado no nosso coração, para não sermos aqueles crentes que, nossa, dá uma dor de cabeça, já acha que vai morrer, entra em desespero. Se Deus me falasse, tu vai morrer sexta-feira, glória a Deus, tomara que chegue logo. Não tenho nada aqui na terra que me interessa ou que tenha, nossa, que valor. E os que ficam vão continuar vivendo como sempre viveram e a vida que segue. Então nós temos que conseguir fazer bom uso das coisas que Deus nos dá dentro dos padrões e ensinamentos bíblicos, mas não amar estas coisas, seja esposa, filho, pai, mãe ou quem quer que seja, mais do que a Deus. Deus, ele deve ser visto como a parte mais importante. Deus nos criou para que venhamos mostrar o quanto Ele é grande. Não é para que eu seja grande, é para que Deus seja grande através de mim. Por isso que é um hábito até que eu acabei adquirindo em muitos momentos, em mensagens que eu pressinto que as pessoas poderiam criar de alguma forma uma certa idolatria. Eu aponto alguns erros e falhas que eu tenho, como forma de quebrar esta visão, daqui a pouco idólatra, que alguém possa querer desenvolver. Isso não é nem um pouco saudável. Até porque se Deus cura alguém, não foi porque eu decidi que aquela pessoa tinha que ser curada. É porque Deus quis curar. Se Deus não cura, não é porque eu não quis que ela fosse curada, é porque Deus não quis. Eu não defino nada, eu sou apenas um copinho de plástico. Quem sabe chego a ser um vaso de barro. Creio que ainda sou de plástico mesmo, bem simplesinho, fácil de descartar, não tem muito mistério. Se Deus botar esse copinho fora, tem uma pilha ali atrás que ele pode pegar. Elias aprendeu isso. Vocês devem lembrar muito bem, quando Elias estava na caverna, todos os profetas morreram, só sobrou eu. Não, Elias, eu tenho mais, acho que era 4.000 homens, se eu não me engano era 4.000, que estão preparados para fazer essa obra. Obrigado, meu amigo. Ou seja, tinha muito mais pessoas disponíveis. Como tem hoje, eu não sou insubstituível, eu estou aqui porque Deus escolheu, por misericórdia dele. Se eu não quisesse estar, ia estar outro aqui fazendo exatamente aquilo que tinha que ser feito. Então nós temos que ter em mente isso. Eu estou vivendo para quê? Para engrandecer a Deus. Se a minha forma de viver não engrandece a Deus, Deus também não tem interesse nela. E aí você entende por que muitas vezes tem crentes, por exemplo, que um filho adoece e morre e Deus não cura. Por que ele não cura? Porque não tem interesse. A vida daquelas pessoas não engrandecem a Deus. Eles vivem para eles. E se eles vivem para eles, não chamam a atenção de Deus. O crente, ele enfrenta dificuldade, enfrenta doença, às vezes morre, e Deus não cura. Deus não faz. Deus não age. Por quê? Porque aquela família não engrandece a Deus. E se não engrandece a Deus, ele não tem interesse. Até porque morrer é natural. Não tem nada de errado nisso. Morreu por castigo de Deus. Não. Morreu porque estava vivo. Simples assim. Morreu porque estava vivo. Isso é o normal da vida. Nascer, morrer. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz, só pode morrer se tiver mais de 60 anos. Se morrer antes dos 60 é porque estava no pecado. Está escrito na Bíblia isso? Não. Então nós temos que ter em mente isso. Olha ali, versículo. E é claro que essa ideia ela se aplica a todas as demais áreas na tua vida. Eu quero que Deus me abençoe a minha vida financeira, eu quero que Deus abençoe o meu casamento. A pergunta é, para quê?
Para quê que ele vai te abençoar? Para que você mostre que você é um grande homem de Deus? Então ele não tem interesse. Se é para mostrar que Deus é grande, aí ele tem interesse. Deus, ele não divide grandeza e honra. Ele não divide. Mas bispo, mas a Bíblia diz, honra quem tem honra. Tá, e os outros versículos, tu leu? De que honra o escritor está falando? Tu leu o resto? O que é honra para ele? Não. Então, se dá o trabalho de ler os outros versículos também. Porque a visão de honra que as pessoas têm, de grandeza, de mostrar, e isso aí não é honra. Espiritualmente falando, isso é desonra, não honra. Porque no momento que você é grande, é porque Deus está sendo visto como pequeno. E isso não é bem visto. Nunca foi e nunca vai ser. Olha ali então, do 8 ao 11, ele diz, trazei este povo cego para julgar. São cegos que enxergam e surdos que ouvem. Quem dentre seus santos, sua idolatria, lhe avisaram disso? Eu sou o único Salvador. Trazei este povo cego para julgar. São cegos que enxergam e surdos que ouvem. Quem dentre seus santos, sua idolatria, lhe avisaram disso? Eu sou o único Salvador. Então veja como ele aqui, ele está deixando claro que quando ele fala, que quando ele ensina, ele está falando da tua vida espiritual e não da tua vida carnal. A tua vida carnal, ela vai amanhã ou depois encerrar a sua etapa daqui, vai para o cemitério e morreu o assunto. O problema é o espiritual. Veja que ele está dizendo, cegos que enxergam, surdos que ouvem. Porque enxergam tudo que é carnal, o que é espiritual, não. Escutam tudo que é carnal. Se alguém lhe chamar de feio, chora um mês. Quando o pregador prega, quando o Espírito Santo fala, usa um profeta, saiu da igreja e nem lembra mais do assunto. Por quê? Porque é surdo. Porque é cego. Ele não vê. Quanto Deus já tem falado e usado e ensinado através dos pastores e profetas na nossa igreja. E há não muito tempo atrás, um grupo grande de pessoas saíram porque disseram que nós estávamos com o diabo. E aí? Eles viram Deus falar. Deus falou pela boca deles. São cegos que não querem enxergar. São surdos que não querem ouvir. E por que fizeram? Exatamente pelo mesmo motivo que Judas fez. E eles acreditam que estão no erro? Não. Tem certeza que estão salvos. Esse é o problema. Essas convicções falsas que o crente ele vai desenvolvendo é o que mais condena. A partir do momento que você diz, eu tenho certeza que se eu morrer hoje eu estou salvo, tu está lascado. Provavelmente tu já está condenado e talvez uma situação irreversível. Porque no momento que o coração empedra de vez, que Deus mudou Paulo. Agora, isso sempre aconteceu? Não. Não me recordo de outro que se converteu porque viu Jesus. Não me recordo de no nosso ministério ter alguém que se converteu porque viu Jesus. É que são casos muito específicos. Então é importante que a gente tenha em mente isso. Deus ele quer trabalhar o nosso lado espiritual. E quando ele fala idolatria, que dentre os teus santos, sua idolatria, lhe avisaram disso? Eu sou o único Salvador. Idolatria não é apenas as imagens, esculturas que as pessoas compram, que mandam fazer e assim por diante. Quando você idolatra até mesmo a ti mesmo. Eu sou um grande homem de Deus, que nem eu, só eu. Isso aí é idolatria também.
Quando você é muito cego com relação a um tipo de ensinamento, com relação a um pastor, né, e não é a Bíblia que te mostra o que está certo, o que está errado. Ah, ele disse que é assim, amém. Esses dias tinha um que estava pregando e ele disse que nós não precisamos ter nenhum temor para chegar na presença de Deus, porque nós somos iguais a Deus. Porque já fomos justificados, e por sermos justificados não temos pecados. Se não temos pecados, somos igualzinho a Ele. Quando a gente chegar na presença dEle, nós vamos estar falando de igual para igual. O que tu diz para um cara desse? Deus me perdoe, eu não tenho tanta paciência assim, mas eu digo, tomara que vá para o inferno uma vez. Porque daí ele para de ensinar o que é errado. Porque se converter dificilmente vai, não adianta. Então, quanto mais um caco desse viver, mais gente para o caminho torto ele vai levar. Infelizmente é assim. A gente não tem visto nos últimos anos mudanças com relação a isso. O resultado é o que os próprios anjos dizem. De todo mundo que diz que ama Jesus, 95% está condenado. Em outras palavras. Não está com Deus. Não está agradando a Deus. Se Jesus viesse, ficava tudo. 5% só subia. E são pessoas que têm certeza que estão salvas. Esse é o problema. Porque a sua mente, seu coração endureceu. Veio a Covid? Ajudou? Não. Foi só enquanto estava ali no pico de 2.000 mortos por dia. Foi acalmar que nem agora que é menos de 100? Muitos que nas lives dizem, ai que saudade de ir na igreja. Eu nem lembro a última vez que veio. E isso é aquilo visível que a gente enxerga. Essa não é a pior parte. A pior parte é o invisível que tu não vê. É aqueles que antes da pandemia tinham um coração de pedra, a pandemia passou e continuam com um coração de pedra dentro da igreja. Continuam teimosos, arrogantes, insistindo nos mesmos erros, nas mesmas falhas. Insistem nisso e não vem crescimento espiritual na sua vida, não se desenvolvem, não melhoram, aí empacaram, estão estagnados, não crescem. Não falo financeiramente, desapega disso, esquece isso. O crente não devia nem pensar nessa porcaria. Foca em Deus, o resto é consequência. A bênção vem, as portas se abrem, a coisa acontece. É só você tirar da tua mente e do teu coração isso. O próprio Salomão, ele dizia, quem busca a riqueza nunca se encontrará com ela. Então tira da mente isso, que daí a bênção acontece, a vitória acontece. Foca em Deus, Ele tem que ser o foco. Ele é a fonte de tudo. Então aqui ele está dizendo, veja o paralelo que ele faz. No primeiro versículo ele diz, eu sempre estarei com vocês. Se tu estiver no fogo, eu estou contigo. Se tu for afundar, eu estou contigo e nada vai te acontecer. Mas tudo isso é para que eu venha ser visto como grande através de vocês. E agora ele começa a dizer, eu vou ter que destruir vocês tudo. Não vai dar para poupar ninguém. Porque eu não estou sendo grande através de vocês. Eu estou me tornando pequeno. Eu falo, vocês não escutam. Eu mostro, vocês não enxergam. Não há diferença. Estagnaram na sua forma de pensar, estagnaram na sua forma de ser, estagnaram na sua forma de se comportar. Examine-se o homem a si mesmo, como a Bíblia fala, né, que nós vimos na ceia ontem. Espiritualmente falando, pega os últimos 3 anos, da Covid para cá. O que você fazia para Deus antes, você não fazia para Deus? O que antes da Covid você não fazia para Deus e hoje, pós-Covid, já podemos dizer assim, você faz? O que você mudou na tua forma de servir a Deus? Deus te protegeu, te guardou, você não morreu dessa doença, e como forma de gratidão, o que você está fazendo hoje que você não fazia antes? E isso está trazendo diferença para a tua vida espiritual. O quê? É importante nós enxergarmos isso. Não é a minha opinião que vale.
É o que Deus está falando. Conforme num dos exemplos que ele comentou ontem, quando falava ali comigo, que fortaleceu os arcanjos que me acompanham. Eu era jovem. Primeiros passos no meu ministério aqui em Canoas, fui fazer uma campanha lá em Taquari. E lá a mãe viu o arcanjo que me acompanhava. O tamanho dele, lógico que o altar é mais ou menos a altura desse aqui, a cabeça dele passava do teto da igreja. Pelo que ele falou hoje, em 2023, é mais de um. Aquilo que ele prometeu nos versículos 1 e 13, ele está cumprindo. E poderá colocar quantos for necessário para trabalhar em todas as áreas que for possível, pelo menos eu acredito assim, que se eu levar esse corpo físico ao extremo, Deus coloca um anjo médico do meu lado, 24 horas por dia, ele faz a parte dele e eu faço a minha. A morte não é problema. Agora nós temos que de fato crer isso e mostrar isso no nosso dia a dia. Porque a fé sem obras é? Pois é, você crê na palavra de Deus? Se você crê, você lê. Se você não lê, é porque você não crê. Considera, quem sabe, perda de tempo, bobagem. Imagina, no tempo que eu vou estar lendo Isaías, eu poderia ter visto 3.000 publicações no Facebook. Que certamente são mais importantes e vão mudar a tua vida. Imagina, eu vou deixar de ver as fotos do Instagram para ler a Bíblia. Nossa, que perda de tempo. Então nós temos que perceber qual é a escolha que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando a história de um povo que fez a sua escolha. Eles escolheram viver longe de Deus e pagaram um duro preço por isso. O que a gente vê Deus alertando com relação ao futuro, e quando eu falo de futuro eu estou falando para amanhã ou depois da manhã, é que quando o atual presidente entrou, Deus mesmo ali na nossa igreja em Bento Gonçalves, ele disse: vocês escolheram. Eu queria que vocês passassem por aquilo que vai vir com um pouco mais de facilidade. Mas vocês escolheram. Eu estou falando de um período de 4 anos, é o máximo que o presidente fica. Ou seja, dentro desta janela de 4 anos, algo muito ruim vai acontecer. Eu acredito que depois do meio do ano a coisa vai ficar mais animada. Que até agora eu digo para Deus: Senhor, não fica bravo comigo, mas está muito chato. Então nós precisamos ter em mente, de que independente do que acontecer, eu tenho certeza, Deus vai me guardar e vai me proteger enquanto Ele se ver grande e através das minhas obras. Se Ele tiver que botar mais um arcanjo, 2, 3, 4, 5, Ele vai colocar. Se faltar arcanjo no céu, Ele cria mais uma meia dúzia. Isso não é problema. O problema é as escolhas que eu e você vamos tomar ao longo da nossa vida. Ao longo de você, faz uma análise. Antes da Covid, quem era você? Passou a Covid, quem você é hoje? O que mudou? O que tu faz de diferente, concreto, de real, que possa dizer: Deus está sendo engrandecido através disso que eu estou fazendo. Não é para se diminuir. Porque se você se diminuir com isso, Jesus amado, tu está indo a tranco e barranco para o inferno. Tia. A gente tem que enxergar os alertas de Deus como um degrau para a gente subir. E não para tropeçar e rolar barranco abaixo. Então as coisas é para nos ajudar a nos sentir melhor. Lá na minha adolescência, quando estava participando de estudos semelhantes a esse, a gente dobrava o joelho e orava. E eu estava orando, do meu jeito, da minha forma. Aí o Espírito Santo, usando a mãe, chegou do meu lado e disse: ora mais alto. Ora mais alto. Eu já fiquei bravo com aquilo, Claro que eu não ia xingar, porque educação, eu não era muito convertido, mas educação eu tinha.
Aí depois daquilo, não deu muito tempo, era para mim cair morto em frente ao computador, e o próprio Cristo naquele dia se levantou e agiu e impediu que acontecesse. Eu acho que uns 5 ou 6 anos depois aconteceu a mesma coisa. Eu estava num apartamento no centro de Bento Gonçalves, onde eu morava, me senti mal, e ia acontecer a mesma coisa, e ele interviu. E depois daquilo eu já senti isso várias vezes, essa semana já senti de novo, né? Até eu não vim no culto sexta-feira, diz, opa, o corpo está querendo se entregar. Vou dar uma parada, que daí eu sei que os anjos fazem os remendos deles e o troço vai embora, né? Aqui nós estamos de novo. Ou seja, então a gente não tem... Mas o que é isso? É a gente poder se aproximar de Deus. Porque aquilo que é limitação minha, Ele vai me ajudar a vencer. Que nós temos efeitos e erros, claro, eu tenho de caminhão, eu não estou caminhando em cima da água ainda. Se eu já estivesse caminhando em cima da água, eu estava tranquilo, não. Agora é só manter. Como eu ainda não estou caminhando em cima da água, eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer. Eu digo para Jesus, é lindo pregar a tua palavra, mas muito mais lindo é viver isso. Tu imagina que legal tu ir dar uma caminhada por cima da água. Pode ser no meio do mato, ninguém vai estar vendo, não precisa ver mesmo. É só para a gente poder sentir o prazer que a Bíblia fala, que Pedro sentiu, que Cristo sentiu, De madrugada foi dar uma relaxada, depois de um culto abençoado, o que foi fazer? Ou dar uma caminhada em cima da água, Ventania forte, Vento se levantando e Jesus caminhando em cima da água, sentindo a brisa do mar da Galileia, Vê que coisa linda isso, Eu para Jesus, eu não preciso estar com ninguém na minha volta. Só ter o prazer de viver isso sozinho. Eu não vou contar porque vão dizer que eu estou louco, que não aconteceu mesmo. Mas só para mim ter o prazer, que eu acho interessante isso, a gente poder conhecer a Bíblia, não apenas conhecer, mas viver aquilo que ela fala, viver aquilo que ela está dizendo. Imagina que nem o outro, acho que fugiu o nome dele ali em Atos, que foi transladado. Felipe, isso mesmo, obrigado. Imagina que legal. Tu tá aqui em Canoas, trancado no meu escritório, como sempre, normal, não tem problema nenhum. Aí tem que fazer um trabalho lá em Bento Gonçalves com o pai e a mãe, vai estar só nós mesmos, fecha o olho, abre e está lá. Faz o trabalho, fecha o olho e está aqui de novo. Não precisa ninguém saber. Eu digo, Jesus, só para experimentar aquilo que a Bíblia sabe, claro que o mundo vai dizer que é loucura, que é bobagem, se por diante. Deixa eu falar, não tem problema nenhum. O único que quer ser louco sou eu mesmo. Ou seja, nós podemos viver o Evangelho aqui na terra da forma que Deus deseja. Para que tudo isso que Deus fez e tem feito não morra com o tempo pelo afastamento espiritual. Arrebatamento mesmo. Quando eu era criança, isso aconteceu muitas vezes na igreja. Hoje em dia, a única pessoa que Deus tem conseguido arrebatar é minha mãe, em muitos momentos. Porque o resto do povo, espiritualmente, está quase morto. Não tem sequer condição mínima para experimentar algo tão grande como isso. E quando a gente fala, se entristece, Senhor, que caco que eu sou. Tu vai continuar sendo um caco se diminuir desse jeito, mas eu não mereço tamanha honra. Irmão, deixa ser ignorante, pelo amor de Deus. Se Deus está dizendo que Ele quer estar contigo na água, no fogo, te guardar, te proteger, Ele está falando o que quer fazer. É só nós merecer, preparar o nosso emocional para que quando isso acontecer, aconteça ali, do 4 ao 7. Deus venha se mostrar grande através de nós, e não nós se engrandecer e acabar caindo da fé. Não é em vão que de todos que foram arrebatados naquele tempo, exceto a minha mãe, todos caíram da fé. Poxa, a pessoa pisa no céu, não está morto. É o que a gente chama de pré-morte, onde a alma sai do corpo e fica um anjo no lugar. Ela vai lá no céu, tem uma experiência incrível como essa, e aí depois o que ela faz? Se desvia. Eu não entendo mais nada. Para te ver como a ignorância é grande, Mas por que isso? O orgulho.
Eu já pisei no céu, sou santo, não há ninguém santo que nem eu, porque só eu fui arrebatado e ninguém mais. Ah, subiu para a cabeça, né? Pois é. Então, sempre lembrar, Deus é que tem que ser grande. A gente continua sendo o mesmo caquinho. Pegou o vasinho de barro, colocou num lugar de honra, aqui na frente de um altar. O vaso deixou de ser de barro? Não. Se ele é feio, ele passou a ser bonito? Não, continua feio. Mas o que mudou? O lugar aonde ele está. É o mesmo feioso, é mesmo de barro, é um caco, é horrível. Poderia dizer, mas que passou de mau gosto? Até pode ser. Mas está numa posição de honra. Então nós somos um vaso, nós vamos estudar mais sobre isso quando entrar, se me engano, Jeremias, que deve ser, se não for o próximo livro, é o posterior. Que daí ele vai trabalhar mais esses aspectos, né, da questão do vaso, do servo, da questão de como eu preciso ser, quais são as minhas atitudes, quais são os meus comportamentos, o que ele espera, o que ele não espera. Ezequiel trabalha isso também, né? As responsabilidades que eu tenho diante de Deus, perante Deus, aquilo que é compromisso meu, aquilo que não é compromisso meu. Então eles vão se aprofundar um pouco mais nessas áreas. E Isaías ele está dando uma visão como um todo da questão de nação, de povo, não o individual em si. Então ali, trazer esse povo cego, do 12 ao 13. Eu sou Deus e não há outro além de mim. Em outras palavras, se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Tu pode rodear. O dia que tu morrer vai ser só um que vai dizer para onde tu vai. Ah, mas o outro lá me protege. Não tem outro. Aqui na terra tem um monte. Porque para meter fogo num pauzinho, isso qualquer diabo chinelo faz. Agora, te salvar do inferno, aí é só um. Olha o 14 e o 15. Aí quando vocês estiverem lá, sendo moído a pau, sofrendo, na miséria, uma desgraça sem tamanho, não se preocupa. Em 70 anos eu mando a solução. Veja que prevenir é melhor que remediar. Que Deus ajuda? Ajuda. É para amanhã? O problema é que o amanhã de Deus é 70, 80, 100 anos. Tanto é que, não sei se Isaías, não me recordo se Isaías chega a entrar nisso, me parece que não, mas que o povo estava aí, que estavam sendo escravizados, tomando pau, se lascando, aí começaram a orar e começaram a clamar, porque é a mesma história sempre. Tu quer que o crente ore? Fácil. Coloca um câncer nele. Vai orar como nunca. Agora pode cuidar, melhorou um pouquinho a língua estica. Aí vem outra doença, aí ora que é uma bênção. Melhora um pouquinho a língua estica. É a mesma coisa. Aí eu fico para Jesus, por que tu cura se tu sabe que vai piorar de novo? Deixa ruim. Deixa torto, é melhor. Pelo menos não atrapalhe os outros. Mas vai estar sofrendo? Sim, mas não sou eu. Cada um tem o que merece, pô. Não adianta a gente ser cego, amorzinho, tadinho, coitadinho, porque daí vai se abraçar tudo no inferno. Não adianta isso. Então nós temos que ter em mente isso, responsabilidades. E é o que aconteceu aqui. Aí ele diz, eu enviarei reis para destruir os vossos inimigos. Como aconteceu. É claro que levou, no caso de Judá, 70 anos. No caso de Israel, se não me engano, levou mais de 100 anos de espera. Porque eles foram mais teimosos. Mais vezes Deus alertou, mais eles erraram. Israel, todos os reis dele foram maus aos olhos do Senhor. Por isso o tempo de castigo foi maior. E já Judá teve uns reis bonzinhos, teve uns reis bacana, né? Então o tempo de sofrimento deles foi menor.
Olha só, então ele diz, do 14 ao 15, eu enviarei reis para destruir os vossos inimigos. Do 16 ao 17, o Deus que preparou um caminho por águas violentas, destruiu carroças e um povo foi exterminado. Apenas para que não fique dúvida. Mas está desejando o mal para a pessoa. Irmão, eu estou citando a Bíblia. Vai e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Não é o que está escrito? Então, quando eu estou dizendo, Senhor, deixa a pessoa com a doença, pelo menos ela fica fiel a Ti. Eu estou aplicando a Bíblia, eu não quero que algo pior aconteça para ela. O problema é você falar com as pessoas hoje em dia, pessoas que sequer abrem a Bíblia. Aí tudo que eu falo é absurdo, vou apanhar do começo ao final sempre. Por quê? Porque não leem, não entendem, né? Isso aqui nem sabe o que é, né? Pois bem. Sabe que tem crente que não conhece o nome dos livros da Bíblia? Pega um dia que a igreja é cheia e diz, irmãos, abram a Bíblia em Diego 5 e espera. Vai ter um monte procurando. É uma realidade. É uma realidade. Se não conhece o título, tu imagina o conteúdo. É uma realidade. O Deus que preparou um caminho por águas violentas, destruiu carroças e um povo foi exterminado. Então ele está dizendo, virá um povo que vai escravizar vocês. Depois, quando eu me acalmar, quando eu estiver mais tranquilo, eu vou me lembrar de vocês. E vou mandar outro povo que vai destruir este que escravizou. E do 18 ao 21, que ele está dizendo, não quero apenas que lembrei das coisas passadas, mas quero que experimentei as novas. Tudo isso para ser louvado por eles. Então aqui ele trabalha dizendo que eu vou enviar um outro rei de muito longe, ele vai destruir aquele que te escravizaram e vai permitir, sem cobrar nada, que vocês voltem para a terra de vocês. Tá, mas quando que isso vai acontecer? Depois da manhã? Não, daqui 70 anos. Por isso que eu digo, cuidado nas tuas atitudes, nos teus comportamentos, quando você for fazer algo que desagrada a Deus. Ele é muito paciencioso, agora quando ele fica nervoso, ele demora demais para se acalmar. E enquanto ele está nervoso, ele não te ajuda. Mas eu estou pedindo a bênção, faz tanto tempo e não aconteceu. Quem sabe ele ainda não se acalmou contigo. Ele ainda está nervoso pelos erros que tu cometeu no passado. O que Davi disse, que viveu isso? Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Enquanto o homem não se acalmar, as coisas não vão acontecer. Então, qual é o conselho? Não peca sabendo que é pecado. Pecados inconscientes são vistos de uma forma diferente, a Bíblia diz que não há como a gente evitar. Agora, pecado consciente que é o problema. Você sabe que é errado e mesmo assim vai e faz. Aí é que mora o perigo, que aí Deus fica brabo contigo e até ele acalmar, irmão. Teve gente que não conseguiu viver tanto para conseguir enxergar a bênção de novo. Então, cuidado com isso. Então, do 18 ao 21 ele trabalha isso, do 22 ao 25, o meu povo se cansou de mim, não me adoram. Não trazem suas ofertas, seus sacrifícios, vosso pecado me cansa. O que eu estou dizendo? O povo enjoou de Deus. Eu queria uma casa, eu já consegui, eu queria um carro, eu já consegui, eu queria um bom salário, eu já consegui, agora eu vou aproveitar a vida. Não vai sair da igreja, vai só
trabalhar mais, porque daí se trabalhar ganha mais, se ganhar mais pode ter mais. Aí quando consegue mais, ele quer trabalhar mais, e porque daí vai ganhar mais, porque daí vai viver mais, e é só ir mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e não põe limite nisso. Né? E aí, nesses casos, incrível que pareça, até o diabo ajuda. E quanto mais tu enlouquecer em trabalho, menos tempo tu vai ter para ler a Bíblia, menos tempo tu vai ter para se consagrar, menos tempo tu vai ter para buscar o Senhor, e ele vai estar feliz da vida. Aí para isso ele até te ajuda. Então aqui ele está dizendo, né, chamando do 28 ao 25, o meu povo se cansou de mim, não me adoram mais, não trazem mais suas ofertas, não fazem mais o seu sacrifício, o vosso pecado me cansa. Do 22 ao 25. 26 ao 28. Mas venha, mostre sua justiça, me conte as suas razões, do contrário, sereis humilhados. Se tu acha que Deus está sendo injusto, explique para ele então que ele está sendo injusto. Tenta. O máximo que pode acontecer é ele ficar ainda mais bravo contigo. Mas ele te dá o direito de você tentar explicar para ele do 26 ao 28. Mas ele alerta. Tem alguma coisa que não está sendo, que tu acha que está sendo injusto? Venha, me mostre as suas razões. Me conte. Porém, se tu não me convencer, tu será humilhado. Tem todo o direito de reclamar de algo para Deus. Porém, se você não o convencer disso, a tua situação, ele garante, vai ficar pior do que antes. Porque ele inclusive alerta em textos futuros, não murmureis. Porque quando você reclama de algo na vida, você está se colocando diante de Deus e diz, Senhor, está errado isso. Se tu não consegue convencer ele que realmente aquilo é injusto, ele promete, a tua situação vai ficar um pouquinho pior. Tu vai ser humilhado ainda. Lascado, doente, ruim, mal, e ainda vai ser humilhado. Então, às vezes, o apóstolo Paulo aconselha? Irmão, simples, em tudo dai graças. Não te mete em confusão com o homem que não vale a pena. A não ser que você tenha certeza do que tu vai falar. Mas Jó tentou. Não deu muito certo. A hora que ele se calou, a bênção começou a acontecer. Então vimos aí o 42.